Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos assistem também pelas redes sociais. Outra vez, o tema da vinha. É o terceiro domingo, terceiro fim de semana, que o Evangelho fala de vinha. E hoje, essa parábola que Jesus conta para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, os dirigentes, é uma síntese magnífica de toda a história da salvação. Porque essa vinha é o povo de Israel, que Deus plantou, cuidou. Vocês viram, Jesus, para contar essa parábola, ele se baseou naquela primeira leitura do profeta Isaías, o cântico da vinha do meu amigo. O mesmo tema, tem muita coisa parecida. Deus que planta, Deus que faz uma cerca, Deus que faz um lagar, porque Ele espera colher muita uva para fazer o vinho. Deus põe uma guarita para que nenhum animal selvagem invada. Ou seja, todas as condições para que essa vinha plantada de cepas escolhidas, tudo, esse agricultor pensou em tudo. Só que essa vinha somos nós, e nós somos livres para responder a Deus também não. Não quero, não me interessa, não quero produzir frutos para você. Na primeira leitura aparece o pecado como a decepção de Deus, a frustração de Deus, que diz: que mais que eu podia ter feito, que eu não fiz? E lá, na primeira leitura, o castigo é que a vinha, Deus vai arrebentar a cerca, vai destruir a vinha. Aqui não, a vinha continua, só que os vinhateiros não serão os mesmos, serão trocados, porque esses daqui não serviram. Por que eles não serviram? Por um motivo muito simples. Aqui fala que o dono da vinha arrendou. É muito diferente eu ser dono de uma coisa e ser administrador, né? O dono, ele faz o que ele quer com o que é seu. O administrador, não. Ele tem que prestar contas. Ele está administrando algo que não é seu. Que coisa, irmãos, como a palavra de Deus é atual. Hoje, a igreja, amanhã, é o Dia Nacional do Nascituro. Em Brasília será feita uma grande manifestação em frente à Catedral, pacífica, para mostrar que nós não concordamos com a aprovação do aborto. E em vários lugares do país, também motivados por várias instituições, e a igreja, talvez a primeira entre elas, para dizer: nós não somos donos da vida. Ninguém é dono. A vida é um presente de Deus. Nós somos administradores. O engano desses vinhateiros aqui, queriam possuir a vinha, que não era deles. O papel deles era dar fruto, não matar todos os enviados. Os primeiros que são mortos são os profetas. O profeta Isaías, que escreveu a primeira leitura, foi cerrado pelo meio, segundo a tradição judaica. Os profetas nunca foram bem recebidos, porque eles punham o dedo na ferida, denunciavam o pecado do povo, as idolatrias, a corrupção, a violência. Eles denunciavam, diziam: vocês estão fora do plano de Deus, não é isso que Deus quer. E por isso, Isaías, Jeremias foi levado à força para o Egito, e diz uma tradição hebraica que talvez tenha morrido apedrejado. Não se sabe direito, a Bíblia não fala o fim que levou Jeremias,
o profeta que talvez mais sofreu por causa da missão. E assim tantos outros profetas. Amós, mandaram ele embora, vai profetizar na tua terra, aqui é o santuário do rei, né? Todos os profetas, os enviados que iam buscar fruto, eram uns mortos, outros apedrejados, outros escorraçados. E por fim, agora interessante aqui, a coragem desse dono dessa vinha, depois de tudo que fizeram com os empregados, ele ainda tem coragem de mandar o filho. Mandou o filho. Ele é o dono, filho do dono da vinha. E vocês viram que Jesus está anunciando a sua paixão, a sua morte. Aqui fala, eles agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Jesus foi crucificado, o Monte Calvário, onde Jesus foi crucificado, fica fora das muralhas de Jerusalém, da Jerusalém antiga, porque uma pessoa que era pendurada no madeiro, ela era como um maldito, maldito aquele que pende sob o lenho. Então, não podia, a cidade santa não podia ter uma maldição dentro dela. Por isso Jesus foi crucificado fora das muralhas. Imagina, irmãos, único santo, único bendito, único inocente. E Jesus propõe a parábola. O que o dono vai fazer com esses vinhateiros? E eles falam, ele vai matá-los e vai arrendar a outros que entreguem o fruto na hora certa. E falando isso, eles se condenavam. E Jesus termina dizendo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Porque Deus, irmãos, não nos criou à toa. Cada um de nós é único e irrepetível. Cada pessoa, cada criança também que é concebida, é um pensamento de Deus, único e irrepetível. Eu estava lendo esses dias, exatamente por causa dessa problemática do aborto, os santos são as pessoas mais lúcidas e corajosas. Madre Teresa de Calcutá foi uma que incansavelmente defendeu a vida do nascituro. Nascituro, eu procurei no dicionário, é aquele que está para nascer, que ainda não nasceu, né? Está para nascer, é um nascituro. E ela fala, me deem as crianças, eu arrumarei uma família para elas, mas ninguém, nem pai, nem mãe, nem médico, nem juiz, nem presidente, nem ninguém tem o direito de tirar a vida. Ninguém. Ela fala, se eu reconheço o direito de matar uma criança, quem me diz que eu não tenho o direito de matar um adulto? Qual é a diferença? É lógico, né? Quem que não enxerga isso? E o Padre Pio, Santo Padre Pio de Pietrelcina, também tem coisas preciosas sobre o aborto. Ele fala, o aborto não é só um homicídio, é também um suicídio. Suicídio, ele fala. Ele falou, falou isso para um frade, seu amigo, imagina uma sociedade só de velhos sem criança. É suicídio, está acabando com a humanidade. Vocês sabem que no Brasil, hoje eu comecei a fazer umas pesquisazinhas. A natalidade no Brasil, 1980, eram 6 filhos por família. Em 1990, eram 4. Em 2000, eram 2. Em 2020, 1,60 e qualquer coisa. Ou seja, a natalidade no nosso país, imenso,
cheio de água, de sol, de terra boa, tudo que Deus tinha de melhor deu para nós, né? Esse país maravilhoso, a natalidade está atingindo os níveis da Europa, que eles já estão voltando. A primeira-ministra da Itália está dando subsídio para quem tiver o terceiro filho, porque estão vendo que vai ser uma catástrofe econômica. Um país não consegue pagar as aposentadorias se não tiver quem trabalhe. A Europa vai ser muçulmana daqui a pouco tempo, que os muçulmanos têm filhos. E hoje atacaram lá Israel, que está uma guerra feia. Tá bom, irmãos? Então, espero que entre nós cristãos a vida seja sagrada, não porque eu estou falando, porque ela é sagrada, porque como eu sou agradecido de ter sido acolhido por um pai e uma mãe, né? Ter sido amado, cuidado, me ajudaram a crescer, a estudar, cuidar da minha saúde. Como eu fui querido, como é que eu posso agora passar pela cabeça? Mas o que me indigna é ver que a cabeça de muitos adolescentes, que a escola está fazendo, é uma coisa criminosa. O que alguns professores covardes, porque fazem isso com crianças e com adolescentes que não têm argumento, não têm ainda defesa, né? Inculcando um veneno contra tudo que é cristão, tudo que é igreja, tudo que é sensato, né? Por isso os pais hoje têm uma missão fundamental. Não pode dar por descontado. Não, tá aí, aquela escola é boa. Tem que perguntar para os filhos: o que você está aprendendo? O que você está ouvindo? E quando percebe uma coisa estranha, participarem da escola, não deixar barato. Porque, irmãos, não é possível que a igreja trabalhe 5, 6 anos fazendo primeira comunhão, crisma, e depois, em um mês, roubem, destruam a fé desses adolescentes, e nunca mais vão aparecer na igreja, porque alguém os envenenou com mentiras. Tá bom, mas eu não queria dar esse toque, porque hoje tem uma segunda leitura que é um tesouro. Apesar dessa bagunça que está o mundo, ameaçado por causa que tem muita gente soberba, o soberbo nunca obedece a Deus. O soberbo mata, o soberbo rouba, o soberbo é violento, o soberbo é ditador, o soberbo é uma desgraça. Apesar, estamos vendo no Brasil a violência, lá no Rio de Janeiro, os médicos jantando lá, 4 médicos, né? Metralhados por engano, porque um era parecido, teve o azar de ser parecido com um filho do traficante, sei lá o quê. Que país é esse? Que país é esse? Tá bom, apesar dessa realidade triste e dolorosa que nós vivemos, São Paulo, que está preso por causa do Evangelho, começa a leitura dizendo, e não está aconselhando, é um imperativo: não vos inquieteis com coisa alguma. Eu pergunto para você, é possível não se inquietar? Nós estamos vendo uma epidemia de ansiedade. Epidemia. Impressionante. Tanto de pessoa que me fala, não, padre, eu estou muito ansioso, eu não sei o que fazer e tudo mais. Tá bom, então o Senhor que nos ama, então os ansiosos estão aqui, sou eu, não está lá longe, né? E qual é o remédio? Tem algum remédio? Tem! São Paulo nos mostra o problema, nos convida a uma coisa que parece impossível e nos dá o meio para a gente poder não se inquietar. A ansiedade excessiva
ela é fruto do quê? Quando eu quero controlar tudo. E no fundo, irmão, a gente não controla, a gente controla pouquíssima coisa, quase nada. Né? Tá bom, mas qual é o remédio para essa ansiedade excessiva e estados depressivos? Mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Deus existe, Deus escuta, Deus ama, Deus conhece. Apresentai as vossas necessidades a Deus em orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. São 3 termos diferentes: orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. Sabe qual é a palavra grega para ação de graças? Eucaristia. Ou seja, São Paulo diz que o jeito para eu não me estressar, para eu não ficar ansioso demais, confiar em Deus, rezar. O problema é que nós não temos tempo para rezar. Ficamos horas no celular, mas ficamos minutos quando ficamos em oração. Por isso, não conseguimos não nos inquietar com coisa alguma, diz São Paulo. E ação de graças, porque, irmãos, um cristão se eu passo o dia inteiro no celular vendo desgraça, vendo notícia ruim, o homem não foi programado para isso. E nós hoje captamos muitas notícias ruins. Você vai ficando deprimido mesmo. Por isso que São Paulo vai dizer: e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. A paz de Deus não é um sentimento assim emotivo, não. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz do mundo é não ter problema, não ter sofrimento. Essa não é a paz de Cristo. Nós estamos cheios de problemas, cheios de sofrimento, mas a paz de Cristo é ter a certeza de que eu não estou sozinho. O Senhor me ajuda, Ele me socorre, Ele está perto, Ele me dá a sua palavra toda semana, Ele me dá a Eucaristia, Ele perdoa meus pecados, Ele me dá uma comunidade, para que eu não me sinta sozinho, me dá amigos, me dá uma boa leitura, me dá os santos, que são fantásticos, conhecer a vida dos santos, os escritos dos santos. Eles viveram em situações, imagina, São João Paulo, sofreu o nazismo, depois o comunismo, condições terríveis de violência, de falta de liberdade. Onde é que esse homem conseguia ter paz, não se inquietar e ter sabedoria e paciência? Onde que vocês acham que ele encontrava essa paz? Na oração. Era um homem orante. E aprendeu também com o pai dele, que ele levantava de madrugada e via o seu pai ajoelhado aos pés da cama, rezando. Via, a fé entra pelos olhos em primeiro lugar, pelo exemplo. Ele via seu pai rezando e foi sempre um grande orante. E quando no nazismo seus amigos queriam partir para a violência, porque era uma tentação muito grande para se defender, matar, ele foi aconselhado por um homem que conhecia muito São João da Cruz e começou a ler os escritos de São João da Cruz e viu que o caminho do Evangelho não era a violência, era o amor, era o perdão, era estar com Deus. Maravilhoso, irmãos. Então, que coisa, São João Paulo é a encarnação dessa coisa. Mas olha só, quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso.
tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Olha que receita maravilhosa, irmãos, para a gente ter saúde mental, não estarmos envenenados e neuróticos, temos que nos ocupar com o que é bom, com o que é bonito, com o que é virtuoso, com o que tem valor. Existe a boa música, os jovens não conhecem, porque não passa nas rádios. Existe uma música que eleva, que te faz transcender, né? A música clássica. Nossos jovens não conhecem, nós não conhecemos. Existe tanta coisa, uma literatura que é bonita, que é boa, que edifica. Existe uma arte que, né? Mas tem uma cultura de morte também que é terrível. Nossas TVs a cabo, né? Cheias de filmes de um sadismo, de uma violência ou de um erotismo exacerbado, né? E nossos jovens estão bebendo isso. Nós estamos bebendo isso. E não percebemos. Que essa cultura de morte está, sem pedir licença, está se encontrando raiz, às vezes, dentro de nós. Por isso, irmãos, essa palavra de São Paulo é maravilhosa. E ele termina dizendo: praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Era corajoso esse homem, e era muito coerente. Porque aquilo que vocês viram eu fazer, podem fazer. Aquilo que vocês me escutam falar, podem fazer. Porque aquilo que eu falo, eu faço. Sede meus imitadores, diz São Paulo, como eu sou de Cristo. Cristo, Paulo, era outro Cristo, imitava Cristo. Tinha os sentimentos de Cristo, tinha o pensamento de Cristo. E cada um de nós, irmãos, somos chamados a caminhar para isso. Amar a Cristo, conhecer a Cristo. Por isso que temos que nos alimentar da palavra todos os dias. Deixar um pouquinho o celular, se nós queremos ter paz, essa paz, não nos inquietar com coisa alguma, temos que nos alimentar daquilo que é bom, daquilo que é santo, daquilo que nos transforma. Tá bom, chega. Vamos dar graças a Deus por tudo isso, continuar a nossa Eucaristia, rezando por essas iniciativas desse dia do nascituro, né? E nós, da nossa parte, onde convivemos, que Deus nos ajude, irmãos, a valorizarmos a vida, festejarmos quando uma criança é concebida e nasce, né? O ambiente cristão tem que ser um ambiente acolhedor da vida, né? E porque a vida é um presente de Deus que deve ser guardado, valorizado e protegido.